Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor para Josué, que iria conquistar para o Senhor a terra de Canaã, foi: seja forte e corajoso, não te pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então nós precisamos avançar. Problemas sempre teremos, dificuldades sempre teremos, pedras no caminho sempre teremos. A gente pode até dar uma paradinha, mas nunca recuar. Avancemos em todas as áreas no Senhor. Avancemos conhecendo o Senhor, avancemos nos santificando, conquistando a terra, pregando o Evangelho e fazendo a obra de Deus. Tudo que o inimigo quer, através dos ataques, dos movimentos deles, sorrateiros, é nos paralisar. E é exatamente isso que a Igreja de Cristo nunca pode fazer. Não pare de fazer o bem. Continue fazendo o bem. Não permita que o teu coração endureça ou o medo tome conta de você e você pare de fazer o que Deus colocou você para fazer. Porque é aí que está a vitória. Aí que está o prevalecer, é continuar fazendo o que Deus mandou, porque Ele garante a vitória. E a mensagem de hoje, seguindo esta revelação, é: a voz do Senhor é poderosa. Repita comigo: a voz do Senhor é poderosa. Você não almoçou ainda, né? Eu já percebi. 1 Samuel 15:19, está escrito: porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor. É uma pergunta. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes, voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. A pergunta do profeta Samuel para o rei Saul é essa: por quê? Pois não destes ouvidos à voz do Senhor. A voz do Senhor é uma voz poderosa. E conforme nós ouvimos várias mensagens esse mês agora, e eu falei sobre trazendo à existência as coisas que não existem, e eu expliquei para os irmãos que tudo se forma, tudo foi criado e tudo é criado pela palavra de Deus, que é a voz do Senhor. E essa voz do Senhor, ela traz consigo o poder de Deus. E se você não entender isso, você não dá o devido valor à voz do Senhor. O rei Saul não obedeceu à voz do Senhor, porque não entendeu que através da voz do Senhor se estabelecia todas as vitórias que ele tinha. Nós precisamos entender isso. E quando nós nos convertemos, nós recebemos essa grande dádiva de ouvir a voz do Senhor. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, quando você se torna uma ovelha de Jesus, você começa a ouvir a voz do Senhor. E você nunca pode cair nessa loucura que caiu Saul, de, conforme diz o texto, não dar ouvidos à voz do Senhor. Porque na voz do Senhor está o poder do Senhor para a realização de qualquer feito. Na voz do Senhor está o poder para fazer com que o teu inimigo caia por terra. Na voz do Senhor está o poder para a cura do teu corpo. Na voz do Senhor está a garantia que a tua família vai ficar de pé. Na voz do Senhor. Agora tem gente que entra nessa loucura de não dar ouvidos à voz do Senhor. Ele está recusando o poder. Ele está recusando a providência. Ele está recusando o livramento. Ele está recusando uma porta grande. Por quê? Porque ele não dá ouvidos à voz do Senhor.
A voz do Senhor é poderosa. Repita isso comigo. Não, mas diga agora como se você tivesse almoçado. Vamos lá, 1, 2, 3. A voz do Senhor é poderosa. É o que diz aqui no livro de Salmo, ou no Salmo 29, versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. E olha aí, quem pode ouvir a voz dele, está muito próximo da realização, está muito próximo da bênção, está muito próximo da vitória, é um agraciado, porque nem todos podem ouvir. Em Apocalipse está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito fala com a igreja, com o corpo de Cristo. O Espírito fala com os filhos. E esses filhos precisam entender o poder que há na voz do Senhor. Quando Deus fala, o universo se cala. Quando Deus fala, o inferno treme. Quando Deus fala, não há quem não obedeça. Então você precisa apreciar essa voz, você precisa buscar essa voz, você precisa viver por essa voz, e respeitá-la, e tremer quando você ouve ela. Quem está comigo, diga amém. Provérbios 3:11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, quando vem a voz do Senhor, seja boa, falando Deus que você vai ter uma vitória, falando Deus que Ele vai abrir uma porta, falando Deus que você vai receber a cura, ou então te exortando, ou então te corrigindo, ou então te dizendo não vá, não faça, não importa, é a voz do Senhor. E a voz do Senhor é sempre para o seu bem. E Salomão disse que a voz do Senhor é como a voz de um pai que quer o bem do teu filho. Mas alguém que ainda anda debaixo de incredulidade não crê no amor do pai. Porque se você cresce no amor do pai, você andava segundo a voz dele. Porque se você sabe que ele quer o teu bem, sim, é assim que eu quero andar. Outra coisa, ele tem e sabe de coisas que você não sabe. E isso fala de um coração humilde, quebrantado. A voz do Senhor é poderosa, mas só os filhos podem ouvir ela. Se você está ouvindo, você é filho. Você é filho. Mas a Bíblia diz no texto inicial que nós lemos, que Saul não obedeceu à voz do Senhor. E sabe por que ele não obedeceu? Porque ele era apegado à glória e às coisas desse mundo. Cuidado, para que as suas paixões carnais não lhe façam desobedecer à voz do Senhor. Cuidado, para que os teus sonhos, e é aí que o diabo trabalha, nos teus desejos, é aí que o diabo trabalha, nas suas fraquezas da sua carne, é aí que o diabo trabalha. Cuidado, para que isso não faça você desobedecer à voz do Senhor. José tinha uma promessa de Deus. Deus disse: você vai ser cabeça. Falou com ele em sonhos. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele fará. Mas Ele não fará pelas vias erradas.
Ele não fará pela via do pecado, pela desobediência ou coisa parecida. Mas o diabo, antes de Deus realizar a boa obra na nossa vida, ele sempre fará a nós propostas indecorosas. Porque ele sabe que há um desejo no nosso coração. Veja bem, o Senhor está querendo projetar você para chegar em tal lugar, pois o diabo vai colocar diante de você um atalho. O Senhor prometeu que vai lhe dar uma empresa, pois o diabo vai te querer colocar um atalho. O Senhor prometeu que Ele vai te dar um ministério, o diabo vai tentar colocar um atalho. Eu quero dizer algo para você: a promessa de Deus não depende das suas manipulações, depende da sua santificação, da sua obediência e também da sua paciência. Para viver esta promessa, aquele que prometeu tem poder nos céus e na terra para estabelecer a palavra que saiu da boca dele. Por isso que o salmista disse que a voz do Senhor é poderosa. É poderosa, mas o texto que nós lemos diz assim: disse a pergunta de Samuel a Saul: por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Ele era ganancioso, ele queria os despojos que o Senhor falou que ele não deveria ter. Ele não matou o adversário como Deus mandou. Ele estava mais preocupado com a honra dos homens do que com a honra de Deus. Ele estava mais preocupado com a opinião dos homens do que com a opinião de Deus. E então ele rejeitou a voz do Senhor. Quem tem outros motivos que estão acima de Deus não obedecerão à voz do Senhor. Porque disse Jesus Cristo: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Enquanto Deus não for o seu tesouro, enquanto Deus não for o meu tesouro, eu não obedecerei completamente à voz dele. Porque o meu tesouro falará mais alto do que Deus. Por isso que o mandamento é: ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. Ame Ele. Coloque Ele acima de todas as coisas, porque se Ele não estiver acima de todas as coisas, você não obedecerá a Ele. Você não obedecerá à voz dele. E quando você não obedece à voz do Senhor, você está indo para o buraco. Um homem que não obedece à voz do Senhor, ali está começando o fim da vida dele. Porque a voz do Senhor te levará para a vida, a voz do Senhor te levará para a prosperidade, a voz do Senhor te edificará, a voz do Senhor te livrará, a voz do Senhor abençoará você e as próximas gerações. A voz do Senhor. Aleluia. E disse o texto: porque você não ouviu a voz do Senhor, você fez o que era mal aos seus olhos. Escuta o que eu vou te falar. Se você não está obedecendo a voz do Senhor, não se engane, você está fazendo mal o que é aos olhos de Deus. Não se engane, alguém pode falar que você está politicamente correto, é o discurso de hoje. Alguém pode dizer que você é muito bom e você está dando cesta básica para os outros. Toda boa ação fora da vontade de Deus não é uma boa ação. Vou repetir. Toda boa ação gerada num coração desobediente não é uma boa ação. Porque sabe o que nós fazemos? Nós tentamos maquiar a nossa desobediência. Sabe o que a gente faz? Então eu vou lá, desobedeço a Deus. Muito bem, desobedeci. Aí sabe o que eu faço? A minha desobediência, é claro que deu algum lucro, porque a gente nunca vai desobedecer a Deus por algo que não dê lucro para a nossa carne. E a gente pega o lucro que nós tivemos com isso e queremos agradar a Deus com dízimo, com oferta ou com sacrifício.
isso não tem valor diante de Deus. Deus não quer sacrifício gerado na desobediência. Deus não precisa de sacrifício gerado na desobediência. Deus falou com Saul: vai lá e destrói os amalequitas, acabe com tudo, mate todos, mate os animais, mate as pessoas. Que coisa ruim, matou até as crianças. Cobra é cobra, não importa o tamanho dela. E é claro que o Antigo Testamento é um simbolismo para o Novo. O inimigo nosso hoje não são pessoas, é o próprio diabo. Então é um simbolismo. Vá lá e acabe com o diabo na tua vida. Mas ele não foi e não fez. Ele fez mais ou menos. E ele preservou os animais, e ele preservou o rei. E ele volta para o lugar dele como se estivesse tudo bem. Eu vou dizer uma coisa para você: meia obediência é desobediência. Não se engane, Deus não se deixa zombar. Meia obediência, eu vou repetir porque Deus está trabalhando com gente aqui, com gente que está em casa. Meia desobediência é desobediência. Ele foi lá e matou parte, trouxe os animais e trouxe também um rei. Estava tudo bem, ele fez o que Deus mandou? Não, não fez. Ele não fez, porque ele não obedeceu completamente o Senhor. E então ele chegou como se nada tivesse acontecido, e estava ali o profeta Samuel. Ele falou: profeta, eu fiz tudo o que Deus mandou. Ah, é? Fez mesmo? E que barulho é esse que eu ouço de animais? Deus não mandou você matar os animais? Deus não mandou derrubar o altar que está na tua casa? Deus não mandou você parar de fazer isso? Deus não mandou você se posicionar? Você acha que essa meia obediência é obediência? Não é. Não é. Que barulho é esse que eu escuto de animais? Sabe o que a Bíblia está dizendo? A desobediência faz barulho. Faz barulho, e só os homens espirituais podem ouvir. Samuel era um homem espiritual, e ele ouviu o barulho dos animais. E aí, Saul, o que é isso? Não, sabe o que foi? Eu conversando com o povo, né? A gente estava pensando, a gente tem aqui o nosso comitê, que a gente discute as coisas. E aí, Senhor, eu sei que o Senhor mandou fazer, mas pensando bem, eu era da religião tal, sabe? Aqui as coisas eram diferentes. Para de inventar desculpa. Ouça e obedeça a voz do Senhor. É que nós pegamos e preservamos alguns animais para fazer sacrifício para o Senhor. Às vezes nós fazemos isso. Nós desobedecemos, nós não ouvimos a voz do Senhor, e depois queremos fazer meio de campo ali, maquiar os nossos pecados. Não tem jeito, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque Saul rejeitou a voz do Senhor, o Senhor rejeitou ele. Quantos estão comigo? Diga amém. Quem é de Deus sempre ouve a voz do Senhor. E porque ouve, o Senhor fala. E porque obedece, o Senhor fala. Aquele que não quer obedecer, vai parar de ouvir a voz do Senhor, vai ficar sem direção, até que ponha a cara no pó, até que se arrependa, até que clame e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou arrependido, eu te peço perdão, eu errei, Senhor, fala comigo de novo. E eu creio que o Senhor falará com você, mas não ande na desobediência, porque disse Jesus Cristo: não jogue pérola aos porcos, eles as pisarão. Sabe o que é isso? Porco, o animal, aqui Jesus está falando, ele não sabe o valor de uma pérola, e quando a pérola é lançada a ele pisa. Assim é aquele que não sabe o valor da voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa,
E quando Ele fala, eu preciso ouvir. E glória a Deus porque Ele fala. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra. Olha só, ouvirão o quê? A palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está falando, mas olha o que Ele diz: ouviu? Não se desvie, nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para lá. Os caminhos de Deus são muito específicos. E o homem que anda assim, sem se desviar nem para cá nem para lá, ele come o melhor dessa terra. Ele vive a plenitude do que Deus tem. Mas precisa ser criterioso com isso. A maioria das decisões que eu vou tomar, às vezes eu espero um dia, às vezes uma semana, às vezes um mês, às vezes um ano. Não tem problema. Se eu não correr, fizer correndo, eu vou perder. Se perder, porque não é de Deus para você. Deus tem o poder de manter aquilo que é para os seus filhos guardado até a hora devida. Eu não concluí a história de José. José, antes de sentar no trono, a mulher de Potifar queria se deitar com ele. Era uma oportunidade, sim ou não? Ela tem dinheiro, ela poderia promovê-lo dentro da casa mais ainda, ela poderia dar riquezas para ele, mas ele estaria trocando o excelente pelo mais ou menos. E isso que ela propôs para ele tinha origem no pecado. E se tem origem no pecado, não é de Deus. Agora preste atenção, este rapaz José, que com cerca de 17 anos foi traído pelos irmãos, viveu mais de 12 anos, assim é dentro da cadeia, é sendo traído, é vivendo como escravo. Todas essas coisas foram acontecendo. Momentos difíceis. Será que não passou pela cabeça dele nem um minuto que ele iria perder a promessa? Que ele precisava mexer uns pauzinhos para conseguir? Será que não passou? É claro que passou. Dentro de uma cadeia, eu não posso imaginar que eu serei um cabeça. Mas Deus dava indício. Porque dentro da cadeia, ele foi colocado como chefe lá dentro. Na casa de Potifar, ele foi colocado como líder lá dentro. Indícios. Um homem espiritual consegue perceber isso. O homem natural, tomado de ira, de incredulidade, não consegue perceber isso. Há um ditado aí que para quem entende, um pingo é letra. Um pingo, que letra que é quando você vê um pingo? É I, não é? Então, quem entende um pingo é letra. Quem não entende, não entende. E José ficou 12 para 13 anos em momentos dificílimos. Alguém sentou na cadeira dele? Não, porque aquela cadeira era dele. E ele não se desviou. Ele ficou na voz do Senhor. Por quê? Porque a voz do Senhor é poderosa. Ele ouviu a voz do Senhor e a voz do Senhor garantiu. E tenho mais 10 minutinhos para terminar. Eu queria falar algo para você. Quem não ouve a voz do Senhor nas pequenas coisas, não ouvirá nas grandes. Se você não consegue obedecer o Senhor em pequenas coisas que Ele fala para você, você acha que Ele vai falar de grandes coisas com você? Não. É um exercício. É um exercício. Lembra da viúva de Sarepta? Deus falou
para Elias que ela o sustentaria, pois ele chegou lá e falou para a mulher: me dá um copo d'água. Ele não quer um copo d'água, ele quer um bolo, ele quer tudo que ela tem, que é o último bolo. Mas ele primeiro pede o quê? Um copo d'água. Está exercitando a obediência. Traga-me um copo d'água. Ela foi lá e buscou o copo d'água. Opa, ela está aprendendo a obedecer. Agora eu vou pedir uma coisa maior. Vai ser difícil, mas essa coisa maior que eu vou pedir vai livrar a vida dela da morte. Se ela não tem condição de trazer um copo d'água, eu nunca traria um bolo. Quem não obedece o Senhor nas pequenas coisas, nunca obedecerá nas grandes, e nunca se beneficiará de coisas grandes, porque sempre o sacrifício é proporcional à recompensa. E quanto mais Deus te pede, quanto mais Deus fala com você, e quanto mais você obedece, mais você tem de Deus. Mas Deus pode te levar alto. Mas quem não obedece a palavra nas coisas pequenas, não obedece nas grandes. E o pior, que à medida que você vai ouvindo a voz vai ficando mais alta, você vai tomando mais força para obedecê-la, e tudo vai crescendo exponencialmente na tua vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Você não obedece, você não dá ouvidos, e a voz vai ficando cada vez mais baixa. Mais baixa, mais baixa. Deus não está falando mais comigo. Não consigo ouvir Deus, eu não sei o que está acontecendo. É porque tu tem dificuldade em obedecê-lo. E a sua desobediência é um pecado contra Deus. E os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não te ouça. Sabe o que Deus fez com Saul? Parou de falar. E um homem acostumado a andar pela voz do Senhor, quando para de ouvir a voz do Senhor, fica perdido como um cego no tiroteio. Vai para onde? Para onde você vai? O que tu vai fazer? Se Deus não fala mais com você? Eu vou bater na porta do profeta tal. Eu vou lá no profeta tal. Quem corre atrás de profeta é um desobediente. Agora você foi fundo, André. Foi, vou afirmar e vou falar por quê. Quem corre atrás de profeta é desobediente. Por quê? Porque ele não obedece à voz do Senhor, e cada dia a voz está mais fraca, ele não pode ouvir a voz do Senhor, ele vai procurar alguém que pode. Quem anda em obediência não precisa de profeta, tem o Espírito Santo. Quem anda em obediência, cada vez a voz fala mais alto com ele. Agora, pela desobediência de Saul, que não ouviu a voz do Senhor, sabe o que aconteceu? A voz do Senhor parou de falar. Ele ficou perdido. E sabe qual é o problema disso? É que aí, quando você não ouve a voz do Senhor, você vai procurar outras vozes. Aí que está o fim da pessoa. Deixou a voz do Senhor, agora está ouvindo pessoas. Adão, ao invés de ouvir a voz do Senhor, ouviu a voz da mulher, que tinha ouvido a voz do diabo. Olha só. Adão tinha a voz do Senhor, mas ele parou de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da mulher, que tinha ouvido a voz do diabo. Sabe o que aconteceu quando o Senhor foi no jardim? Ele já não podia ouvir a voz do Senhor. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele se escondeu e disse: Senhor, quando eu ouvi a sua voz, eu fiquei com medo. Por quê? Porque parou de ouvir a voz do Senhor, e o mal entrou na vida dele. Saul parou de ouvir a voz do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele teve que consultar uma mulher feiticeira, porque Deus não falava mais com ele. Às vezes eu vejo casos, e chegam relatos até mim: pastor, aquela pessoa que estava aqui na igreja, agora está servindo numa seita, está servindo entidades.
está servindo demônios agora. Sabe o que eu sinto? Pena. Porque essa pessoa foi para isso porque ela não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E sabe por que ela não conseguia ouvir mais a voz de Deus? Porque ela andava na desobediência e Deus parou de falar com ela. Entregou ela aos seus próprios desejos carnais, e aí vai procurar conselho no lugar errado. Olha o que aconteceu com Saul, 1 Samuel 28:8. O rei Saul disfarçou e vestiu outras vestes, porque você vai ter que vestir outras vestes para consultar demônio. Você vai ter que mudar a tua roupa, se você não ouvir o Senhor, para correr atrás de outras coisas. Você vai ter que passar por cima da tua integridade. Você vai ter que passar por cima de tudo aquilo que é verdade da tua vida, para consultar demônios. Olha o que aconteceu: vestiu outras vestes, e foi com ele e com dois homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria. Olha quem ele está consultando. E por que ele está consultando? Porque ele não obedeceu à voz do Senhor, e ele ficou perdido. Não caia nisso. Obedeça a voz do Senhor, busque a voz do Senhor. Não dependa de gente do mundo para te aconselhar. A Bíblia diz que Deus teve que usar um jumento para falar com o profeta Balaão. Sabe por quê? Porque ele já não ouvia a voz do Senhor. Eu escutei uma mulher falando um dia que estava desviada. Ela falou assim: ô pastor, eu encontrei um bêbado na rua, e o bêbado foi usado por Deus. Ela pensou que eu ia bater palma, eu quase chorei. Falei: onde você foi chegar, hein, filha? De um bêbado ter que ser usado para falar com você? Que relacionamento é esse que você tem com Deus, que você precisa ouvir um bêbado falar com você? Que relacionamento é esse, Balaão, que você tem com Deus, que você tem que ouvir um jumento falar com você? Quem está entendendo, diga amém. Eu vou terminar. Agora, se nós ouvirmos a voz do Senhor, a promessa é que nós receberemos todas as bênçãos da sua misericórdia. Deuteronômio 28:2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Observe que as bênçãos, elas vêm, você não corre atrás delas. E as bênçãos, elas vêm e te alcançam, você não perde elas. Quando você ouve a voz do Senhor teu Deus. Por que, André? Porque Salmo 29:4, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é poderosa, é imponente, é grandiosa, é suprema. A voz do Senhor é cheia de majestade. Você sabia que majestade é o título dado aos reis? Aquele que fala é rei sobre toda a terra. E por isso que a voz dele é poderosa. Quando ele fala, o rei está falando. Então quando ele fala, eu obedeço. Por quê? Porque ele governa todas as coisas. Quando ele fala, tudo se curva. Eu não posso negligenciar essa voz. A voz do Senhor é poderosa, versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Na época que o salmista escreveu esse texto, o cedro do Líbano era usado para fazer navios, era usado para grandes construções que precisavam de coisas fortes. Mas o salmista percebeu que a voz do Senhor quebra até cedro do Líbano. Escute isso aqui: a voz do Senhor, quando eu tomo essa voz, ela é poderosa para quebrar qualquer estrutura que se coloque diante de mim. A voz do Senhor quebrou as muralhas de Jericó. A voz do Senhor é poderosa para quebrar estruturas. Quem anda na voz do Senhor, nada poderá resistir a essa pessoa, por causa da voz do Senhor. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. E por fim, versículo 8: a voz do Senhor faz tremer o deserto.
O que é isso, André? É que a voz do Senhor arranca você do deserto. A voz do Senhor te tira da calamidade. A voz do Senhor muda a sua história. A voz do Senhor, Salmo 107, Ele enviou a sua palavra e os curou e os libertou de todas as suas cadeias. A voz do Senhor tem esse poder. E é por isso que o diabo luta de dia e de noite contra você, ó crente, para você não obedecer à voz do Senhor. Mas essa palavra que você está ouvindo hoje te dá subsídio para entender o poder da voz do Senhor e colocar a tua vida à disposição da voz do Senhor e clamar com todos os seus pulmões: Senhor, fala que o teu servo ouve, dá-me uma palavra, libera a tua voz, eu quero te obedecer, eu quero andar na tua palavra, eu quero andar nos teus caminhos. E pode ter certeza, você vai comer o melhor dessa terra. Aplauda Jesus. Fique de pé no teu lugar, aleluia. Que pena que esse tempo passa rápido, né? Vem à frente e vamos orar. Oh, aleluia. O Espírito Santo falou com você. O Espírito Santo falou com você. Disse o escritor sagrado: se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se não quiser, não ouve. E se não ouvir, não come. É simples, o evangelho é simples, querido. Algumas pessoas dizem: pastor, eu estou preso em demônios, estou com isso, aquilo, outro. Tudo é fruto da desobediência. Tudo. Não há calamidade que dure para sempre que não seja fruto da desobediência. Não há. Meu amigo, eu estou pastoreando eu fui apresentado em 2006, vou completar quase 20 anos, mas já prego desde 97. Nunca me enganei, nunca. Eu vou repetir aqui algo para vocês vão, coloque isso no seu coração, com a verdade de quem viveu, que vive há 27 anos o evangelho. Nunca vi um justo desamparado. Se está desamparado, não está sendo justo. Vou repetir: nunca. E eu estou dizendo o que o salmista disse: nunca vi um justo desamparado. Nunca. Se está sendo desamparado é porque não está sendo justo. Não tem conversa. Outro dia eu estava analisando a vida de uma pessoa. E a pessoa nunca saía do buraco. Meu Deus, ora, a gente faz de tudo, nunca sai do buraco. Aí eu fui descobrir que a pessoa estava vivendo em adultério. Mas estava na igreja. E pedindo oração, enchendo a paciência do pastor. Pastor, ora para Deus mudar a minha vida. Está de brincadeira com Deus? Não ouve a voz de Deus. Por isso que está no buraco. Nunca, disse o salmista, nunca vi um justo desamparado. Nunca. Nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca. Se há algum erro, está em nós, não em Deus. E a grande sabedoria é curvar-se diante dele e dizer: Senhor, me ajuda. O Senhor parou de falar porque eu não obedeci. Fala de novo, que agora eu vou obedecer. Fala de novo, Senhor. Eu estou cansado de carregar esse fardo. Eu estou cansado, Senhor. Tem gente que não cansa. Tem gente que é igual aquela hiena do desenho, você lembra? Ó dia, ó mês, e está ali carregando o fardo. Mas não muda. Vamos mudar, gente. Vamos ouvir a voz do Senhor, porque Ele é como um pai que corrige os filhos que ama. Corrige para abençoar, corrige para que você coma o melhor dessa terra. Está começando uma semana, vamos começar a semana diferente.
Vamos botar para fora da nossa vida o pecado, a desobediência, o orgulho, a soberba, a mágoa, a ira, a inclinação para a prostituição. Vamos botar para fora, vamos mudar de vida. Eu ia dizer algo, mas vocês iam falar que eu não sou polido. Eu ia falar para vocês tomar vergonha na cara, mas eu não posso falar para todo mundo, porque a maioria já tem. A gente precisa tomar vergonha na cara. Então eu falo para mim, a gente precisa tomar vergonha na cara. Parar de brincar com Deus. A gente precisa tomar vergonha na cara. Parar de cometer os mesmos pecados. A gente tem que tomar vergonha na cara e botar para fora da nossa casa o erro. E não imaginar que a nossa vida vai mudar se a gente não mudar. E não imaginar que alguma coisa diferente vai acontecer se a gente não mudar. Não vai acontecer nada. Porque se o meu povo, diz o Senhor, 2 Crônicas 7,14, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A resposta não está do diabo, a resposta não está nos adversários, a resposta não está no concorrente, a resposta está em nós. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, aproveita quando você tem saúde. Aproveita enquanto você pode ouvir uma pregação como essa. Aproveita enquanto você pode ouvir a voz do Senhor. Assuma posições concretas diante do Senhor. Eu tenho algo comigo. Eu não vou passar vergonha 2 vezes no mesmo lugar. É uma vez só. Ninguém vai me chamar a atenção 2 vezes para a mesma coisa. Ninguém. Eu fico vermelho, eu fico envergonhado, e eu digo, não, é a última vez. É a última vez que alguém me cobra, é a última vez que alguém fala isso comigo, é a última vez que alguém aponta meu erro. Nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. E não permitir que Deus fale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Feche os teus olhos. Deus te trouxe aqui hoje para te quebrar. E Ele só corrige os filhos que Ele ama. Ele só corrige os filhos que Ele ama. Se Deus está te corrigindo, sinta amado por Deus hoje. Sinta amado por Deus hoje. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Não te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Fale com Deus. Faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Fale com Deus agora. Fale com Deus, diga, Senhor, eu entendo, eu não estou ouvindo a tua voz nessa área. Eu faço um compromisso contigo hoje, Senhor, para que tu possas mudar a minha vida, para que tu possas abençoar a minha casa, a minha família, os meus negócios. Eu faço um compromisso não só comigo, mas eu faço um compromisso, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque se você ouvir a voz do Senhor e for fiel, Ele te abençoará. Ele te abençoará. Mova as tuas mãos agora, Senhor. Mova as tuas mãos agora. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus, obedecer, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar.
meus pés. Sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra. Bendito serei por onde eu passar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus quando eu obedecer a tua voz. Bendito serei, diga, bendito serei na terra. Bendito serei por onde eu passar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Diga, bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar. Vou profetizar a voz de Deus quando eu obedecer a tua voz. Meu Deus e meu Pai, abençoe os teus filhos agora, essa pessoa que está em casa. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos entender que a tua palavra é infalível, que a tua voz é poderosa, e que, conforme disse o salmista, nunca um justo é desamparado, nunca a sua descendência mendiga o pão, Pai. É o que diz a tua palavra, e eu creio na tua palavra. Então abre os nossos olhos, abençoa esse homem, essa mulher, ajuda eles, Senhor, obedecer a tua palavra, ser justo, ouvir a tua voz, para que todos eles possam comer o melhor dessa terra, e na tua bênção, Senhor, eles possam glorificar o teu nome e exaltar o teu nome. Ó Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes como pastor, eu cheguei até mesmo a questionar a Deus, por que é que A, B ou C, fulano, ciclano, não dava certo a vida? Por quê? Porque eu prego a verdade, eu vivo dessa verdade. E um dia o Espírito Santo me disse: algum dia eu te desamparei, André? Eu disse: não, Senhor. E por que eu não te desamparei? Porque você decidiu obedecer minha palavra. Vou tratar as pessoas diferente do que eu te trato, André? Eu disse: não, Senhor. Então pronto. Nunca um justo pode ser desamparado, a menos que não seja justo. Vou repetir: nunca um justo pode ser desamparado, a menos que não seja justo. E nunca a descendência pode mendigar, a menos que não seja justo. Por quê? Porque fiel é Deus que nos chamou e nos prometeu. Então, enquanto você não esteja vivendo, se sentindo desamparado, é ainda momento de você avaliar a tua vida. É momento de eu avaliar a minha vida. Parar de procurar culpado fora. Culpado é o presidente, culpado é o patrão, culpado é o fulano. Não, sou eu. O grande erro nosso é procurar culpado fora, porque a nossa situação nunca muda, porque nós estamos procurando o lugar errado. Olhemos para dentro do nosso coração, identifiquemos a nossa relação com Deus. Existem casos e casos? Existe caso, por exemplo, de alguém que casou com uma pessoa em desobediência, está vivendo agora preso numa situação porque não ouviu lá atrás. É um caso diferente. Mas uma pessoa que está nos buracos e nunca sai dos buracos, precisa reavaliar a si mesmo. Amém? Que sua semana seja de bênção e que Deus abençoe a tua casa. Vamos com Deus.